O ataque do Hamas expôs a população palestina a uma reação brutal de Israel, embora tenha interrompido negociações que aproximavam o Estado judeu da Arábia Saudita e de outros países árabes. Este é um dos aspectos políticos decorrentes dos fatos recentes, a partir do dia 7 de outubro. Neste quesito, aspectos políticos, o Hamas ganhou algo com essa escalada do conflito e Netanyahu também ganhou? Começo com a Rita dessa vez. Essa é uma pergunta muito difícil, Haroldo, porque a gente não tem todas as informações, né? As informações que chegam precariamente para nós é que os foguetes começaram a ser lançados e teriam pegado o exército israelense de surpresa e que o governo israelense teria demorado a conseguir reagir. É muito difícil crer que as Forças Armadas israelenses não soubessem o que estava acontecendo. Mas a versão que nos chega de ambos os lados é que foram pegos de surpresa. Se a gente pensar que talvez eles soubessem e não agiram, aí a gente pode concluir que o governo Netanyahu aguardava por isso para impor uma solução final contra Gaza. Ou aguardava por isso para que os seus problemas internos em Israel fossem suplantados. É bom lembrar que Netanyahu vem levando adiante todo um projeto de redução dos poderes do poder judiciário em Israel, né, e a concentração de poderes no poder executivo. E que isso levou a uma série de passeatas e greves em Israel, né, passeatas multitudinárias em Tel Aviv, recentemente, inclusive retirou do parlamento, né, a votação desse projeto que reduzia os poderes do judiciário e aumentava as possibilidades do executivo de indicar juízes. Bom, e aí, um conflito maior ainda do que já se vive cotidianamente poderia ser uma saída muito mirabolante, mas muito eficaz, para gerar uma unificação nacional em torno do inimigo, né, o grande inimigo do Estado de Israel, que é o povo palestino, especialmente as suas organizações políticas que não aceitam os acordos de Oslo, que não aceitam também a continuidade das negociações como estão agora, enfim, que é o caso do Hamas. Mas isso aqui é uma suposição, nós não temos essa informação, né? Por outro lado, do ponto de vista do Hamas enquanto força política, e é importante dizer que esse ataque não é do Hamas. Há outros grupos políticos palestinos envolvidos no planejamento e na organização dessa ofensiva, né? Esses grupos podem ter a ganhar do ponto de vista político e se tornar ainda mais proeminentes, considerando um povo muito massacrado e que pode querer apoiar mais as lideranças que levaram a essa ofensiva, pode ser que sim. Mas a retaliação de Israel vai trazer muitos prejuízos para o povo que está em Gaza. Então, tem um texto circulando de um jornalista judeu, um texto muito, muito interessante, depois eu vou colocar aqui no chat a referência, em que ele diz que os palestinos estão mostrando com essa ofensiva de que eles estão dispostos a pagar qualquer preço por algum momento de liberdade. Ele usa essa frase que é muito bonita. E aí esse momento de liberdade poderia ser essa sensação de que sim, eles podem reagir, né? Mas a gente sabe que essa é uma reação muito curta e que rapidamente vai ser reprimida, né, pelas forças amplamente superiores do ponto de vista militar do Estado de Israel. Então, essa tua pergunta é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, apenas algumas filosofações aqui, algumas possibilidades, né, que eu coloco na mesa para a gente debater. Obrigado, Rita. Milton Temer. Está sem áudio, Milton. Eu acho que a Rita encaminhou bem essa resposta. E era difícil, quanto as negociações que estavam em curso entre a Arábia Saudita e Israel,
que isso tenha sido voltado para barrar, pode até ser, mas não sei se isso está no objetivo. O que é importante considerar é que nas diferenças táticas entre o Hamas e o Fatah, a autoridade palestina profundamente comprometida por várias razões, fazendo jogo sujo para Israel, inclusive na repressão na Cisjordânia. Neste caso, quando a gente escuta todas as entrevistas de embaixadores que são indicados pela autoridade palestina, a gente constata uma unidade na qualificação do que está acontecendo agora como uma ação defensiva clara. Uma ação defensiva, aliás, onde quem está saindo muito desmoralizado internamente não é a direção do Hamas, não. É Netanyahu. Porque se nós levarmos em conta a assimetria das forças militares em presença, nós temos, de um lado, uma potência nuclear que não tem nenhum controle da agência internacional, porque nunca foi instada a assinar o acordo de não proliferação de armas nucleares, tem um arsenal secreto de mais de 100 ogivas, reveladas, aliás, por Jimmy Carter, numa parceria que fez numa ocasião com a África do Sul, do tempo do Apartheid, vamos ter isso claro. E, do outro lado, nós não temos sequer um exército organizado. O Hamas é um partido político que tem maioria numa região, não tem maioria, inclusive, na Cisjordânia, tem maioria em Gaza, ganhou a eleição em Gaza, mas, neste caso, conta com o apoio, sim, de todos os palestinos na ação que assumiram. Então, qualquer especulação, não, porque é um tiro no pé, porque eu não sei o que possa ser, pode ser até um ato de desespero, pode, mas existem determinados momentos, o Berlinguer, inclusive, aquele grande secretário-geral do Partido Comunista Italiano nos anos 70, usou uma expressão uma vez em que ele coloca que há momentos da história em que os segmentos progressistas e racionais se veem no meio de uma manada caminhando para um precipício. Não tem como sair da manada e sabem qual é o fim que tem, mas não podem se omitir de afirmar sua posição. É o que está acontecendo agora. Os ministros do governo Netanyahu seguidamente afirmam sua afirmação genocida, e um chegou a dizer que não existe povo palestino e que Israel tem que ocupar tudo, dizendo que não existe povo palestino, um povo que milenarmente vive naquela região. E eles não existe povo palestino. Um segmento árabe reconhecido com cultura e tradição das mais importantes em todo o mundo árabe. Então, objetivamente, eu concordo com essa preocupação de não entrarmos para além da especulação na questão sobre esse acordo e entender e marchar firme na solidariedade com os palestinos, independentemente das dificuldades que eles enfrentarão por esse futuro próximo. Obrigado, Milton. Ana Prestes. Muito bom. Só para recuperar aqui para quem está nos assistindo, a pergunta basicamente foi, com essa escalada do conflito, quem sai ganhando, né? Foi você perguntou, né, Haroldo, a Hamas ou o Netanyahu? Então, é difícil responder essa pergunta, como a Rita colocou e como o Milton também colocou. Então, eu queria colocar, assim, alguns aspectos que eu acho importantes. Primeiro, a causa palestina e o mundo árabe, digamos assim, nos últimos anos estavam se apartando, né? Há uma grande reclamação da autoridade palestina, de que cada vez mais a pauta da causa palestina estava esfriando, né? Os Estados Unidos, obviamente, têm uma grande ação nisso. Nos últimos anos, de 2020 para cá, Israel praticamente normalizou, digamos assim, relações com vários países, nos chamados Acordos de Abraão, né? Vamos lembrar aqui, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, eu recuperei aqui Marrocos, Sudão, e estava caminhando aí para esse acordo com a Arábia Saudita. Por que eu estou falando isso? Porque a escalada do conflito, de uma certa forma, tenha sido pelo Hamas, ou como a Rita colocou muito bem, outros grupos também participaram, ela recolocou a causa palestina no centro do mundo. E só por isso aí, por exemplo, esse ato que o Breno estava hoje, que ele se transmitiu lá ao vivo, estaria acontecendo hoje? Talvez não. Não fosse a escalada do conflito.
Então, e por isso, talvez o Milton, a Rita, eu não sei quem colocou, que em algum momento, acho que foi a Rita no artigo que ela leu, tinha alguns que falam que a Palestina já não tem mais nada a perder. Infelizmente, a situação é essa. Foi colocada nessa situação completamente sem saída, um imobilismo total da comunidade internacional, mesmo da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, quem pode intervir. Então, nesse aspecto, nós sabemos que, e já está acontecendo, a represália e as mortes e os assassinatos e o genocídio do Estado de Israel, que é um Estado terrorista, vai acontecer nessa escalada e serão muitas as perdas na Palestina, mas é uma situação quase que de limite. Com relação ao Netanyahu, ele não vive uma situação confortável dentro de Israel. Ele vive uma pressão interna bastante forte dentro de Israel. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que, obviamente, ali vai se unir o país com a reação ao Hamas, especificamente, mas, por outro lado, ele está sendo muito pressionado, sendo muito questionado, e está sendo, de certa forma, até isolado em alguns aspectos dentro da sociedade, até como decorrência de um outro processo, que eram as reformas judiciais que ele estava promovendo e que levaram milhares de pessoas israelenses também às ruas. Então, a escalada do conflito, ela recoloca a causa palestina no centro do debate. É mais uma oportunidade que o mundo pare para finalmente, né, tentar fazer essa reparação histórica com o povo palestino. Então, essa pergunta a gente só vai conseguir responder propriamente daqui a um tempo. Obrigado, Ana.